Olá, muito boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje nós vamos ver: no Paraguai, os híbridos de milho Pioneer participam do sucesso de um dos mais tradicionais produtores daquele país. Os bastidores da gravação do videocast especial sobre a visão e atuação das mulheres no agronegócio brasileiro. Um balanço do Agro em Foco em 2022. Onde fomos e o que de mais relevante mostramos aqui no ano passado. Tem mais a previsão do tempo em cada região. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. E a gente abre aqui falando na reportagem de hoje da série especial que a equipe do Agro em Foco gravou sobre o agronegócio do Paraguai. A repórter Lara Leão mostra como os híbridos de milho Pioneer estão presentes no sucesso de um dos mais tradicionais produtores paraguaios de grãos e de carne. Vamos ver. O Milton Ramirez é produtor rural, pecuarista e agricultor. Na última safra de milho teve um bom resultado. Ficou satisfeito com a produtividade. Ele colheu uma média de 83 sacas por hectare e em quase toda a área plantada os híbridos são da Pioneer. 42,85 de Pioneer, quase toda a área. Escolhi por ser um híbrido de alta performance, né? E por a qualidade de grão dele. Qualidade de grão transformada em alimentação para o rebanho. 15% de toda a produção da fazenda são destinadas à ração do gado. Aqui, a cada ciclo, o pessoal faz a rotação de culturas entre milho e pastagem. Fazemos rotação, fazemos pasto em lugares onde largamos gado um ano, outro ano plantamos milho. Cada um planta soja, só que troca entre milho e pasto. Além de um grande produtor de grãos, o Grupo Ramirez também tem uma boa representatividade no país com a pecuária. E aqui a tecnologia está presente em tudo. Uma das apostas para ter bons resultados no mercado é no melhoramento genético. Lo mais diferente que nosotros aplicamos fue cambiar muchas tecnologías, implementar mucha más tecnología, usando los mixers, implementando mucha inseminación, avanzar en genética. De acordo com os últimos dados da Associação Paraguaia de Produtores e Exportadores de Carne, o país tem um rebanho com pouco mais de 13,5 milhões de cabeças de gado e projeta um aumento de 47%, podendo alcançar até 20 milhões de animais. O país, com cerca de 7 milhões de habitantes, não consome tudo isso. Por isso, boa parte da produção já é destinada para exportação. Só no primeiro semestre de 2022 já foram exportadas 200 mil toneladas de carne bovina. E os principais compradores são Chile, Rússia, Brasil, Taiwan, Israel e Uruguai. A exportação de carne bovina paraguaia cresceu muito nos últimos anos e hoje o país ocupa o 9º lugar no ranking dos maiores exportadores mundiais. Além desse volume, a qualidade da carne produzida aqui é reconhecida no mundo inteiro. Para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e entender o porquê desse reconhecimento pela carne paraguaia, nós fomos à centenária Associação Rural do Paraguai, que fica na cidade de Mariano Roque Alonso, região central do país. Aqui encontramos o Neversindo, que é brasileiro, mas vive no Paraguai há 30 anos. Ele é vice-presidente da instituição e explica alguns motivos dessa carne ser tão aceita no mercado internacional. O paraguaio investiu muito na genética e também na nutrição.
E aqui a grande diferença de alguns países é que fazemos muitas cruzas, temos zebu, hacemos cruzas com várias outras marcas. Eu acredito muito em cruzamento industrial para poder melhorar a carne, a qualidade da carne. E aqui também, importante destacar que 70% a 80% dos nossos novilhos são engordados a pasto. Então podemos até dizer que os nossos novilhos, a nossa carne, é uma carne totalmente natural. Quando se fala em cortes nobres, principalmente a picanha paraguaia, a Associação Rural do Paraguai proporciona aos pecuaristas conhecimento e compartilha exemplos positivos para melhorar a genética do gado. Prova disso é o touro King George, campeão sul-americano, sagrou-se também campeão mundial no final do ano passado. Ele foi arrematado por $100 mil por uma fazenda da Argentina, considerado um dos touros paraguaios mais caros da história. La situación es como un lugar que se investiga, que se hacen cruzamientos y la asociación va direccionando al productor cuáles son los cruzamientos que realmente convienen a nuestro clima. Necesitamos animales adaptados, productivos, con buen manto de carne, en este caso el Brangus, que viene del cruzamiento del Angus por el Nelore o del Angus por el Brahman. De ahí ese marmoreo y esa carne realmente con mucha grasa, muy apreciada por la gente, especialmente los fines de semana, cuando saboreamos um rico assado. E como muitos já sabem, o paladar não retrocede. Agora o Paraguai se prepara para atender o consumidor que já sentiu o sabor da qualidade. Progresando. El país está con un alto crecimiento ganadero, con buenas posibilidades de exportación, sobre todo ahora que parece que le van a habilitar a carne para Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, o sea que las perspectivas están buenísimas. Estamos lastimosamente pasando por un problema climático, pero que va a ser superado, así que con las mismas esperanzas y con la misma energía que el primer día. A colheita da safra 22-23 de soja já começou nas primeiras áreas dos estados de Mato Grosso e Rondônia, mas o ritmo ainda é lento devido à umidade, algo comum para o cerrado nesta época do ano. Segundo o levantamento da AG Rural, 0,04% da área está colhida. Neste ano, a colheita paranaense vai começar mais tarde devido ao alongamento do ciclo das lavouras do oeste e sudoeste do estado, onde o tempo encoberto do início da safra tornou o desenvolvimento das plantas mais lento. No Rio Grande do Sul, onde o plantio das últimas áreas ainda está em curso, o tempo quente e seco preocupa, mas ainda não há quebra de safra. E a gente segue falando sobre os grãos, os desafios e as perspectivas do mercado de grãos em 2023. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o Sérgio Desen, ele que é professor associado da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Olá, Desen, boa noite, bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco, essa edição que abre a temporada aí de 2023. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre gratificante falar de bons números, né? Por mais que a gente não esteja materializando aquela superprodução que a gente estava pensando, os números são bastante positivos ainda assim. Exatamente, você que esteve bastante envolvido, né, como secretário de Política Agrícola da Conab, trazendo ali toda a questão de números, de dados, inclusive hoje saíram os dados bastante interessantes. Tivemos, sim, uma revisão para baixo, que de fato já era bastante aguardado por conta das adversidades climáticas, principalmente ali no sul do país, devido ao terceiro ano de Laninha. Então, produtividades caíram tanto para a soja quanto para o milho. Mesmo assim, 310,9 milhões de toneladas, um número aí muito satisfatório, uma super safra que a gente vem aguardando para 22-23. Quais são esses fundamentos? O que você tem observado, Sérgio? Eu acho que é importante a gente descrever que a safra está sendo plantada para uma expectativa de 313, 315 milhões de toneladas. Por que tem essa expectativa?
porque há uma pequena expansão de área, mas que parece pequena, mas em termos de Brasil e agricultura nada é pequeno. Então, houve uma expansão, houve um maior investimento por parte do produtor, só que a condicionante clima, principalmente Rio Grande do Sul, Oeste Santa Catarina, a gente sabe que tem as variáveis. As situações não é tão ruim igual foi o ano passado, que foi realmente catastrófica, mas ela deixa de ser ideal. Então, você baixa um pouquinho a produtividade esperada e por isso que você tem essas reduções. Então, é um ajuste principalmente na produtividade, embora a área esteja com uma pequena expansão. Exatamente. O que a gente pode aguardar, né? Você mencionou há pouco sobre produtividade. Os produtores, sojicultores seguem bastante otimistas, né? Vimos há pouco que a colheita, mesmo que de maneira ainda tímida, já teve início lá no estado de Mato Grosso e a gente vai seguir acompanhando toda essa colheita, todo esse início, né? Para depois, aí subsequente, vir posteriormente, então, a segunda safra de milho. O que a gente pode aguardar em produtividade para a soja a princípio? Aparentemente, essa soja do Mato Grosso, ela vai ter um nível de produtividade muito bom, né? Os dados são bastante promissores, o clima lá não teve grandes surpresas negativas, então, a gente tendo esse nível de produtividade, isso é muito importante. E aí vem uma outra questão, que agora é corrida contra o relógio. Quanto mais rápido colher, mais rápido se planta o milho e menor é o risco de alguma imprevisão, né, um imprevisto climático nesse processo. Então, agora é a corrida contra o tempo. Nós hoje temos um parque de máquinas no Brasil Central, na região do Mato Piba, que permite um plantio mais rápido. É sempre importante todo mundo ter noção, né, de que colher e plantar na mesma terra, ter duas safras, demanda de uma tecnologia, de uma cronologia, de uma capacidade administrativa que o produtor brasileiro tem, que é muito importante, porque é tudo cronometrado. Então, se eu tiver um pouquinho mais de chuva, isso vale, agora começa no Mato Grosso, mas vai para o Paraná também, para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, todos esses estados, eles têm uma cronologia muito apertada. Então, é importante que eles consigam colher, que a chuva agora deu uma trégua para eles colherem, e aí venha já plantando o milho, e esse milho corra dentro do esperado, diante de uma terra que tem bastante umidade, e também que a gente tenha uma distribuição de chuva, pelo menos os 3 primeiros meses, 4, que é o período mais crítico, que é o período de emergência, crescimento, florescimento e enchimento de grãos. A partir daí, o que é bom? Seca, porque aí o milho seca no pé e tem uma qualidade de produto muito boa. Muito bom você colocar isso, né? Essa corrida contra o tempo. A gente tem conversado com alguns analistas e realmente também vai em alinhamento com o que você trouxe aqui para a gente, Desenho, sobre justamente a gente ter essa janela ideal de plantio para o milho segunda safra, para ele seguir nesse ritmo, né, de otimismo que todos os produtores vêm aguardando. Agora, em relação também a demandas, né, bastante aquecidas, principalmente vindas de mercado internacional, como recém aí a abertura do mercado chinês, também acaba aquecendo e dando, né, toda a expansão para as culturas aqui em nosso país? A gente tem uma tendência, né, a expansão da agricultura brasileira, ela ocorre muito mais na expansão da segunda safra do que da primeira safra, porque a gente tem uma disputa por área cada vez mais acirrada e, por exemplo, a atividade pecuária, que é pastagem, que é a grande fornecedora de área no passado, como ela vem num aumento de produtividade, num aumento de investimento na produção, para você abandonar a pecuária, entrar na agricultura, você tem um custo de abandono cada vez mais elevado. Então, a gente não tem ociosidade de terras e cada vez mais as terras estão aumentando sua produtividade, o que impede essa troca. Então, o aumento de área geralmente vai ocorrer nesse início de safra. O que vai condicionar ele?
a rapidez de colheita e a rapidez de plantio, para que a gente não estoure a janela. E o que estourar da janela de plantio, vai vir o quê? Vai vir o sorgo, que tem aumentado ao longo dos últimos anos. Ele não é um substituto totalmente perfeito ao milho, mas ele substitui o milho na ração animal em muitos aspectos, e que ele tem expandido a área. Por que ele expande? Porque é aquela área que eu não posso plantar com milho, eu vou entrar com sorgo e vou conseguir ocupar. Ele tem um custo de produção menor, ele tem um preço de mercado menor, mas ele é uma boa opção para quem não consegue cumprir o plantio na época correta. Exatamente, inclusive a gente já mostrou aqui algumas reportagens, né, com destaque para o sorgo também, mostrando toda essa expansão, assim como a triticultura, né, o próprio trigo também, que a gente viu os números, acompanhamos que saíram hoje pela manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento também, nesse recorde de produção, Desenho. O trigo, ele tem um recorde de produção porque você tem um preço internacional alto, uma série de incertezas nesse mercado, principalmente na Ucrânia, na Rússia, que é a questão da guerra, e você teve essa expansão. Mas ele também está entrando no Centro-Oeste como uma excelente opção, né, para produtores. É uma questão de tempo. O Brasil, historicamente, aí, nos últimos anos, importava 6 milhões de toneladas. Esse ano deve exportar um pouquinho menos, e nos próximos anos a tendência do Brasil, e pode ser, não é absurdo a gente falar num país que deixa de ser importador e passa a ser exportador. Para isso, o que precisa? Ter aumento de produtividade e qualidade, e a gente ocupa esse lugar. O que aconteceu no milho, Renata? A gente sai de uma situação, se a gente pegar 10 anos atrás, 8 anos atrás, o Brasil era importador de milho. E, de repente, hoje a gente é o segundo maior exportador do mundo, né? A gente aí vai exportar próximo de 45 a 50 milhões de toneladas nesse intervalo, né? E o mercado de milho, que era de 30 milhões mundial, passou a 200, então o Brasil tem uma participação muito pesada, e isso se deve ao aumento de produtividade do milho. A gente aumentou 300% a produtividade em 10 anos. Então, isso tudo, a agricultura brasileira, quando se exporta, né, a agricultura soja, o milho, tem uma tecnologia embarcada muito grande e uma competência de quem produz também muito grande. Então, é um conjunto de competências e tecnologias que está levando o país a esse ponto. E no trigo vai pelo mesmo caminho. Muito bom você trazer esse cenário aqui para nós, então, ao longo dessa edição, mostrando principalmente, né, esse protagonismo do milho, que de fato teve todo esse incremento aí, superando os 300% em 10 anos, ou seja, a gente tem sim que continuar embarcando, tendo mais tecnologias, assertividades em relação ao que a gente oferece também ao produtor, ao agricultor, né, os pacotes tecnológicos e informação, os dados que de fato vão trazer aí ao produtor também mais assertividade ali do comando das suas propriedades. Muitíssimo obrigada, Desenho, por estar aqui com a gente hoje. Uma excelente noite, já desejando aqui todos nós do Agro em Foco um ótimo 2023, tá bom? Para você também, é um prazer estar aqui com vocês, e estamos sempre à disposição de trocar ideias, aprender um pouco, compartilhar, e isso faz parte. E que 2023 venha com uma grande safra, que todo mundo saia com muita alimentação e segurança alimentar, com bons números. Obrigada, uma excelente noite. Bom, e agora a gente vai saber com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo na região Centro-Oeste.
A chuva frequente sobre o estado de Mato Grosso e também no estado de Goiás tem dificultado a colheita da soja, mas, por outro lado, tem beneficiado as culturas que ainda estão no campo. Com relação à água disponível no solo, tem sido diferente na região centro-oeste. Chuvas mais regulares, bem distribuídas e volumosas têm mantido o solo mais úmido nas áreas produtoras goianas e também no estado de Mato Grosso. Mas no estado de Mato Grosso do Sul, o cenário é outro. Água disponível no solo inferior a 50%. Isso por conta das chuvas irregulares, principalmente no extremo oeste do estado. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva generalizada. Dessa vez, também com maiores acumulados no estado sul-mato-grossense. Volumes que podem ultrapassar a casa dos 50 até dos 60 milímetros nos próximos 5 dias. A chuva volumosa ainda persiste também em áreas de Goiás, em áreas também do estado de Mato Grosso, ou seja, ainda tem aquela dificuldade para a realização das atividades de colheita, mas de modo geral segue fazendo a manutenção da água disponível no solo. Bom, no próximo bloco, os bastidores da gravação do videocast especial sobre a visão e a atuação das mulheres no agronegócio brasileiro. E tem mais previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. É daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta em instantes. O Ministério da Agricultura divulgou que o desembolso do crédito rural somou 202,87 bilhões de reais de julho de 2021 até dezembro de 2022. Os financiamentos de custeio tiveram aplicação de 126 bilhões de reais. Já os investimentos somaram 53 bilhões de reais. A comercialização atingiu 13,6 bilhões de reais e a industrialização 10,1 bilhões de reais. A pioneira Corteva e a John Deere, em parceria com a B9, produtora de podcasts, realizaram um videocast especial sobre a visão e a atuação das mulheres no agronegócio brasileiro. Conduzido por Juliana Valauer, do Mamilos Podcast, o videocast contou com as participações de Débora Nordegraf, produtora rural do Paraná, Lisane Castelli, líder de portfólio de sorgo na Corteva AgriScience, e Isabela Aranovich, gerente de estratégia e sustentabilidade da John Deere Brasil. O videocast já está disponível no canal da Pioneer Sementes no YouTube. E a repórter Lara Leão acompanhou a gravação e traz agora os bastidores. Vamos ver. O Agro em Foco, em parceria com B9, produtora de podcasts, trouxe um diálogo diferente entre mulheres representantes do setor agro e a jornalista e mediadora Juliana Valauer. A gente queria aqui mostrar o quanto as mulheres estão muito presentes no agro hoje, como elas são influentes, como elas entendem os desafios do agro e elas são parte das soluções, parte das estratégias para o futuro. Muito interessante na nossa conversa a gente poder mostrar a diferença que existe entre a realidade do campo e como ela é percebida na cidade. Então, diminuir esse gap, aproximar a cidade do campo para que a gente da cidade entenda qual é o processo que traz os alimentos para a nossa mesa, que traz os produtos que vão fazer o nosso vestuário, enfim. É essencial que a gente entenda melhor esse processo para que a gente possa valorizar e que essas trocas possam acontecer com mais qualidade. Você
está acostumado a me ver no campo, né? Mas hoje estamos aqui nesse cenário bem diferente, bem urbano. E sabe por quê? Porque cidade e zona rural estão completamente conectadas. Um beneficia o outro e vice-versa. Hoje os grandes centros já enxergam o campo como uma atividade fundamental para as cidades, principalmente quando se leva em conta a produção de alimentos e matéria-prima para as indústrias. Funções diferentes que se complementam, e estreitar esse olhar e essa distância que ainda existe para algumas pessoas é muito importante. E esse fórum em específico, né, esse é o nosso grande gargalo. Como que a gente conecta o campo com a cidade? Nesse caminho, a gente precisa pavimentar melhor esse caminho do campo até a cidade para que essa comunicação com a cidade não seja uma comunicação tão ruída. É isso que a gente precisa fazer. E olha só o trabalho que é ser produtor, produtora rural. Não é para qualquer um. Tem que ter paixão pelo que faz. A gente, como produtor, a gente não tem sábado, a gente não tem domingo, a gente não tem feriado, a gente não tem Natal. A gente depende do sol, a gente depende da chuva, a gente depende tudo em quantidade certa. E tudo isso, às vezes chega assim no centro grande, que é muito fácil para o produtor, mas não é muito trabalhoso. É você se dedicar todo dia à tua propriedade, é todo dia você levantar cedo, você ir lá, cuidar das tuas vacas, cuidar da tua plantação, depender muito da vontade de Deus também, porque Deus controla tudo, mas esse cuidado do olhar do centro grande com o produtor. Eu achei assim, de extrema importância eu estar falando sobre isso, levando a minha profissão, o que eu faço, o que eu gosto, porque eu gosto muito do agro, eu gosto muito dos suínos, e para que as pessoas do centro grande entendam o quão grandioso é ser um produtor rural, o quão grandioso é a gente produzir alimento para o mundo, a gente produzir leite, porque leite é uma coisa que todo mundo necessita, comer todo mundo necessita. E para alimentar o mundo precisamos de tecnologia, e isso também foi tema na roda de conversa do podcast. Com certeza, ela conectando máquinas para que a gente possa conhecer mais da lavoura. A gente brinca que cada passada do nosso cliente no campo, da máquina no campo, é uma oportunidade de aprendizagem para nós. E com isso a gente gera dados que podem auxiliar o nosso cliente a ser mais produtivo, a tomar melhores decisões mais conscientes, para que ele extraia toda a produtividade que ele possa extrair daquela terra e que ele faça ainda melhor aquilo que ele já sabe fazer. Então é um grande aliado no crescimento da produção, dessa potência que nós temos. Nos próximos 10 anos, a gente tem a potência de chegar aí 500 milhões de toneladas de grãos, por exemplo, e nós não iremos crescer em terra na mesma proporção. Então a gente sabe que trabalhar com a tecnologia, juntamente pensando no tema da sustentabilidade, é chave para o sucesso do agronegócio. Nessa conversa a gente conseguiu um equilíbrio muito interessante e muito rico de ter quem trabalha na indústria e quem trabalha no campo, de ter quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com biotecnologia, quem está na produção de sementes, quem está na produção de suínos, por exemplo. Então acho que a gente tem perspectivas diferentes que mostram a riqueza dessa cadeia do agro. É uma janela que está se abrindo para os centros grandes entenderem que o agro é uma profissão que alimenta o mundo. A gente produz alimento, produz com qualidade, produz com amor, produz com cuidado e com certeza com muita responsabilidade social. No Rio Grande do Sul, o ano de 2023 já começou com prejuízos no milho por conta da irregularidade da chuva, algo que coincidiu com importantes fases de floração e enchimento de grãos. A imagem de satélite mostra pouca presença de nebulosidade em grande parte da região sul do Brasil. E por conta das chuvas irregulares das últimas semanas, a água disponível no solo se encontra bem diferente na região, nas áreas produtoras. Em áreas de Santa
Catarina, do Paraná, até no norte do Rio Grande do Sul, um solo mais úmido. Mas grande parte do território gaúcho ainda conta com índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo dos 50%, justamente por conta dessa irregularidade da chuva. Daqui para frente, tem previsão de novas chuvas na região, dessa vez também de forma significativa no Rio Grande do Sul. Mas, de novo, vemos no mapa que os acumulados devem ser diferentes no estado. Nas áreas em vermelho do mapa, acumulados mais expressivos, que podem chegar a casa de 70 a 80 milímetros no decorrer dos próximos dias. Mas, em boa parte, também ali em verde do mapa, volumes inferiores. Essa irregularidade da chuva é por conta de frentes frias que se formam no interior do continente, também no oceano, mas passam rapidamente pela região sul do Brasil. Tem previsão de chuva volumosa também em Santa Catarina e no Paraná, mas de modo geral, uma chuva irregular em toda a região. As condições climáticas têm sido favoráveis na região sudeste para o desenvolvimento do milho. No entanto, já temos algumas áreas com chuva em excesso. O mapa mostra a água disponível no solo e grande parte da região tem contado já com o solo até encharcado, o que provoca a erosão nas áreas produtoras, principalmente em áreas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e no leste do estado de São Paulo, um solo bem mais úmido. Mas a chuva tem sido irregular também na região. É o caso do oeste do estado de São Paulo, que tem chovido menos, então a água disponível no solo também está menor comparada às outras áreas da região sudeste. Tem mais água para cair nos próximos dias, tem previsão de mais chuva na região sudeste, isso de forma generalizada, e previsão de chuva volumosa. Com a chegada de mais uma frente fria, principalmente no decorrer do final de semana, no início da semana que vem, teremos novas chuvas significativas. No estado de São Paulo, inclusive no oeste paulista, tem previsão de chuva volumosa, grande parte do estado de Minas Gerais ainda e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo tem previsão de chuva, mas com menores acumulados. E no próximo bloco, como andam os trabalhos no campo? Tem mais previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. E claro, um balanço especial do Agro em Foco em 2022, onde fomos e o que de mais relevante mostramos aqui no ano passado, hein? A gente mostra tudo isso para você daqui a pouquinho, instantes. Até já já. E o que o CSC faz é a gestão de saúde das máquinas e da frota. Bom, vamos ver então como andam os trabalhos no campo, nosso foco no campo. Que região a gente vai hoje, hein? Vamos ver para onde vai parar aqui o nosso mapa. Estamos lá no sul, a gente vai para Londrina, no Paraná. Quem fala hoje com a gente é o Marcelo Mondego, gerente geral de vendas da Cocamar Máquinas, concessionária John Deere. Oi, Marcelo, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco. Nos conte, né, como é que está o clima aí na região? A gente sabe que pelo fato de termos os efeitos aí do fenômeno Laninha, acabamos de acompanhar ali a previsão do tempo. São temperaturas muito mais secas, né, durante longos períodos. Como anda o clima por aí, hein? Boa noite. Boa noite, Renata. Agradeço demais o convite para participar do programa e poder falar um pouquinho aqui da nossa região. A nossa região de atuação aqui, então, é o norte e o noroeste do Paraná, né? A gente não teve boas safras aí nos últimos anos, a gente teve bastante problema com intempéries aí na safra 21, na safra 22, inclusive na safra de inverno de milho, tivemos incidência de cigarrinha em boa parte da região noroeste. E, assim, havia uma expectativa muito grande para essa safra de verão agora, que basicamente é soja. Pouquíssimas regiões nossas têm o milho de verão. Então, havia uma expectativa gigantesca para uma boa produtividade de soja agora no início desse ano. E as expectativas estão confirmadas.
O clima está ajudando muito dessa vez, então a nossa região aqui está sendo bastante abençoada, finalmente, com climas excelentes. Então, choveu na hora certa, está fazendo sol na hora certa. Então, a expectativa é que realmente a produtividade venha de forma, assim, bastante expressiva e que venha a compensar aí essas perdas que os produtores tiveram aí nas últimas safras aí de milho e soja. Pois é, a gente segue aguardando, né? Mato Grosso começou timidamente já esse início de colheita, por aí, um pouquinho mais tardio? Isso foi até fruto também do plantio no ano passado, né? O problema que teve ali com o milho e também a demora de vir as chuvas aí para o plantio, fez com que o plantio acabasse sendo um pouco mais tardio, que acaba, então, ocasionando também uma colheita mais tardia de soja agora, né? E a janela, ela fica bastante curta, porque logo na sequência já vem o milho de inverno, então, foi o que ele falou, a necessidade de aplicação de maquinário, de tecnologia, para que os produtores possam aproveitar essa safra que se mostra bastante promissora, e que possa também, então, aproveitar essa janela mais curta para ter um milho também com grande produtividade, que a gente aproveite todo esse período aí do ano e tenha uma safra sensacional, tanto de verão quanto de inverno. Excelente, Marcelo. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui com a gente nessa edição. Espero vê-lo aí em outras oportunidades. Grande abraço. Muito obrigado e estou sempre à disposição assim que vocês precisarem. Obrigada. Bom, agora a gente vai ver como é que fica a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. A janela de plantio da soja no Tocantins termina neste domingo, dia 15, algo que deve ser respeitado pelos produtores, pensando principalmente no controle da ferrugem asiática, a principal praga que atinge a cultura. Com relação às chuvas, têm sido regulares, bem distribuídas nas últimas semanas e aumentaram também a água disponível no solo em praticamente toda a região norte, não só no Tocantins. Agora, índices de disponibilidade hídrica do solo acima dos 65%. E tem mais água para cair nesses próximos dias. Tem previsão de chuva volumosa na região norte, principalmente nessas áreas em vermelho do mapa, no Tocantins, Pará, Amapá, no Amazonas e também em Rondônia, acumulados que podem chegar a casa até dos 70 milímetros no decorrer desses próximos 5 dias. Em áreas do Mato Piba, é satisfatório o desenvolvimento das lavouras de milho por conta das condições climáticas. Voltou a chover mais e teve um aumento também da água disponível no solo, principalmente em áreas produtoras no sul da Bahia, no oeste baiano também e em áreas produtoras do Maranhão. No Piauí, a situação tem sido um pouquinho mais diferente, uma chuva mais irregular e o solo ainda um pouco mais seco. Com relação aos próximos dias, tem previsão de chuva na região nordeste, mas teremos volumes diferentes na região. Nas áreas em amarelo e em vermelho do mapa, destaque também para boa parte do estado do Piauí, dessa vez, tem previsão de chuva volumosa. Acumulados que podem passar facilmente da casa dos 60 até dos 70 milímetros por conta do vórtice ciclônico de altos níveis. Esse sistema deve provocar chuva significativa nesses próximos dias, mas também provoca essa irregularidade, principalmente em áreas no sul do Ceará, no oeste de Pernambuco e também em áreas do extremo norte da Bahia. O Agro em Foco de hoje é o nosso programa de número 95. Desde a nossa estreia em fevereiro de 2021, estamos evoluindo em tempo real. Por isso, e como já fizemos antes, editamos um balanço do Agro em Foco, desta vez sobre o ano de 2022. Onde fomos, onde gravamos, quanto nossas equipes rodaram, qual o tamanho do nosso time e o que de mais relevante levamos até você no ano passado. Nossas equipes rodam o Brasil de norte a sul para trazer informação e conteúdo de qualidade sobre o agronegócio brasileiro.
Em 2022, estivemos em 74 cidades de 16 estados, nas 5 regiões do país e no Distrito Federal. Pela primeira vez, gravamos fora do Brasil. Fomos ao Paraguai para mostrar o agronegócio daquele país. Para isso, estivemos em 8 cidades de 5 departamentos, como são denominados os estados paraguaios. De janeiro a dezembro de 2022, as 2 vans do Agro em Foco rodaram mais de 107 mil quilômetros. A van do Centro-Oeste, Norte e Nordeste rodou cerca de 49 mil quilômetros, enquanto a van do Sul e Sudeste percorreu mais de 58 mil quilômetros. No total, desde a sua estreia em fevereiro de 2021, as 2 vans do Agro em Foco já percorreram cerca de 271 mil quilômetros, uma distância que corresponde a mais de 6 voltas completas ao mundo. Para produzir 49 programas só em 2022, gravamos em 118 locais, entre fazendas, centros de pesquisa, feiras e concessionárias, com a participação de 386 entrevistados, agricultores, agrônomos, pesquisadores e representantes comerciais que receberam nossas 2 equipes de reportagem. São 5 profissionais na van Centro-Norte e 5 na van do Sul-Sudeste. As reportagens gravadas são enviadas para a nossa central de edição, que fica em Goiânia. 5 profissionais trabalham na edição, sonorização e finalização das matérias. Na transmissão ao vivo e gravação de cada programa, em estúdio de São Paulo, trabalham 28 profissionais entre técnica e produção. Temos antes, durante e depois dos programas irem ao ar, o trabalho de 9 profissionais que atuam em nossas mídias sociais. O resultado de todo esse esforço editorial e de produção é o conteúdo de qualidade que você assiste no YouTube. Em 2022, a Pioneer e a Corteva uniram forças com a John Deere para levar cada vez mais informação técnica e relevante para o produtor brasileiro. No seu segundo ano, a Agro em Foco continuou a abordar os mais diversos assuntos. Por meio de reportagens de campo e entrevistas ao vivo, o programa trouxe temas, desafios e soluções do nosso agronegócio. Mostramos como reduzir os danos da cigarrinha do milho que causam os enfesamentos. Abordamos como a tecnologia atua para otimizar o plantio e o manejo da soja. Vimos os benefícios e desafios do uso de sistemas de irrigação e o controle de buva e azevém no pré-plantio de milho. Mostramos como é feita a produção de sementes de soja da Pioneer e o novo trator John Deere, que facilita a produção de hortifruti. Trouxemos a agricultura 5.0 e como o metaverso atua na produção agrícola. E como os produtos biológicos, como o Lumialza, atuam na proteção natural desde o ciclo inicial da soja e do milho. Fomos a Roraima ver a força da cultura da soja nessa fronteira agrícola. E a Piracicaba para mostrar como os futuros agrônomos têm aulas práticas com a John Deere. O Agro em Foco foi ao Paraguai para produzir uma série de reportagens sobre o agronegócio daquele país.
Trouxemos durante 2022 as histórias de coragem para marcar os 50 anos da Pioneer no Brasil. E estivemos nas principais feiras e eventos do agronegócio brasileiro. Diante da emergência das mudanças climáticas, o Agro em Foco mostrou como reduzir a emissão de gases da adubação nitrogenada na cana-de-açúcar e os serviços ambientais prestados pelas florestas plantadas. Vimos como o zebu brasileiro conquista o mercado com o melhoramento genético. Os investimentos no manejo de gado de confinamento. E semanalmente trouxemos a previsão do tempo em cada uma das 5 regiões do país. Em 2022, mostramos em várias edições a força e o protagonismo cada vez maior das mulheres no agro. Na série Personagens do Agro, homenageamos o Dia da Mulher Rural, o Dia do Engenheiro Agrônomo, o Dia do Representante Comercial. E levamos ao ar um programa especial no Dia do Agricultor. Eu passo o dia trabalhando, a tardinha pescando e à noite eu durmo com o meu bem. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. E no programa especial de fim de ano, batemos um recorde. A edição, as entrevistas e as reportagens atingiram mais de 400.000 visualizações. Em 2023, tem mais. E com certeza vem muito mais aí pela frente, sempre nessa equipe Nota 1000, levando um grande conteúdo agro aí para todos vocês. O Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também. Aliás, sempre a gente está super aberto para toda essa interação com vocês. E como sempre, toda quinta-feira nós temos um programa inédito para dividir com todos vocês no nosso canal do YouTube da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para vocês. Tchau!